Olá, boa tarde. Agora nós vamos para a nossa terceira live. Vamos falar sobre desvendando a igreja de Laodiceia. Já fiz algumas lives falando sobre Laodiceia, porém agora vamos falar sobre outro parâmetro. Pastor Nelson Alves de Andrade. A igreja de Laodiceia é a última das 7 igrejas do Apocalipse e traz uma das mais fortes advertências de Jesus Cristo. E nós encontramos o texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22. Compartilhe aí com outras pessoas, mandem presentinhos, coraçõezinhos, etc. Então a igreja de Laodiceia é uma das últimas das 7 igrejas da Ásia Menor mencionadas no livro de Apocalipse, recebendo uma carta do Senhor Jesus por meio do apóstolo João, na qual foi duramente criticada por sua mornidão espiritual. Situada em uma cidade antiga, conhecida por sua riqueza material, um comércio super influente, indústria têxtil e uma famosa escola de medicina, a igreja refletia, na época, conforto e muita prosperidade. Contudo, espiritualmente era morna, nem quente nem fria, condição que causava repulsa a Cristo, pois indicava acomodação, sossego, indiferença, autossuficiência. Apesar da aparência de riqueza, Jesus a considera espiritualmente pobre, cega e nua, exortando-a a buscar verdadeira riqueza em Deus, revestir-se da justiça e buscar a visão espiritual. A carta à igreja de Laodiceia é um convite urgente ao arrependimento, à renovação e à sinceridade na fé, mostrando que o comportamento espiritual genuíno é essencial para uma igreja que deseja agradar a Deus e vencer as dificuldades no tempo presente. E aqui está um estudo sobre a igreja de Laodiceia, abordando seu contexto, sua condição espiritual e exortação de Jesus. Vejamos primeiramente o contexto de Laodiceia, uma cidade rica e autossuficiente. A cidade de Laodiceia, localizada no vale do rio Lico, na atual Turquia, era extremamente rica e próspera. Suas principais fontes de riqueza eram centro bancário e financeiro. Era um centro importante de transações monetárias, possuindo uma grande riqueza material. Indústria têxtil, famosa pela produção de uma lã preta e brilhante de alta qualidade. Centro médico, conhecida por uma escola de medicina e pela produção de um colírio oftálmico muito procurado. O problema da água morna. A cidade não possuía uma fonte de água fria e pura, como a vizinha Colossos. Nenhuma fonte de água quente, terma e medicinal, como a vizinha Hierápolis. A água era trazida por arquedutos, chegando à cidade em uma temperatura morna, e devido aos minerais com um valor enjoativo ou nauseante. Essa autossuficiência e riqueza material da cidade acabaram refletindo-se na igreja local. Vejamos a condição espiritual da igreja, a mornidão. Compartilhem aí com outras pessoas, pessoal. A crítica central de Jesus à igreja de Laodiceia
é justamente a sua mornidão espiritual. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao 16. O estado crítico da igreja, morna, nem fria nem quente. O que significa? Jesus detesta essa condição. Não se trata de uma igreja que é ativamente má, fria, nem de uma igreja fervorosa no serviço, no amor, quente. A mornidão é a indiferença, a complacência, a falta de zelo ou fervor espiritual. É a vida cristã que se acomodou e parou no meio do caminho. Repugnante ao Senhor. A mornidão era tão ineficaz e desagradável quanto a água morna da cidade. E Jesus declara assim: porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3:16. Autossuficiência orgulhosa. O problema da igreja estava no seu orgulho e ilusão. Ela dizia: sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Apocalipse 3:17, parte A. Ela confiava em sua prosperidade material e achava que estava bem espiritualmente. Pobreza e miséria real. Jesus revela a verdadeira condição da igreja, em um contraste direto com a riqueza da cidade. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Apocalipse 3:17b. Eles tinham tudo materialmente, mas eram espiritualmente desprovidos. Vejamos o conselho de Cristo, remédio e restauração. Jesus não apenas critica, mas oferece o caminho para a restauração, usando os próprios produtos da cidade, famosos da cidade de Laodiceia, em um sentido espiritual. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Elemento terreno em Laodiceia. O que Jesus aconselha a comprar? E o significado espiritual? Banco, riqueza. E Jesus diz: olha, eu quero que vocês comprem ouro refinado no fogo. O significado espiritual, a fé e a riqueza espiritual, que só vem de Cristo, testadas e purificadas pelo sofrimento. Lã preta, vestes. Aconselho que comprem roupa branca, roupas brancas, que significa a justiça e a santidade, que cobrem a nudez do pecado. A pureza espiritual que só Ele pode dar. E o colírio medicinal, colírio para os olhos, que representa a iluminação do Espírito Santo, para que pudessem enxergar a sua real condição espiritual, cegos, e a glória de Cristo. Aí aqui nós temos um chamado ao arrependimento e relacionamento. A carta termina com um chamado de amor e uma promessa gloriosa, chamado ao zelo e ao arrependimento. Aqueles que eu amo, corrijo-os com rigor. Sê, portanto, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3,19. O amor de Jesus está por trás da correção, chamando-os de volta ao fervor, chamando-os de volta a uma comunhão sincera. E aqui nós temos um convite pessoal. Olha, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, janto com ele e ele comigo. Apocalipse 3,20. Essa é uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento, representando o convite de Cristo para restaurar a comunhão íntima com aqueles que o deixaram do lado de fora. E aí nós temos uma promessa. O vencedor se sentará com Cristo no seu trono. Apocalipse 3:21. A promessa de glória e autoridade para aqueles que vencem a mornidão e o orgulho. Mas Cristo continua batendo, continua pedindo para entrar. Quais são as lições para a igreja atual? A igreja de Laodiceia é frequentemente considerada um retrato da igreja dos últimos dias, ou seja, da igreja que vive em um ambiente de prosperidade.
Aí nós temos aí o perigo da autossuficiência. O conforto material pode levar à complacência espiritual, onde a pessoa ou a igreja acredita não ter necessidade de Deus ou de um esforço fervoroso. E a pessoa cruza os braços, se acomoda, não sai da sua zona de conforto. Falsidade de aparência. É possível ser rico aos olhos do mundo, ter grandes templos, muitos membros, finanças sólidas e, no entanto, ser miserável e pobre aos olhos de Deus. Porque vive apenas de aparência, e a Bíblia diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Aí nós temos aí o valor do fervor. Jesus prefere o frio, que reconhece a sua necessidade e pode ser aquecido, ao morno, que se ilude e se sente bem em sua apatia. A prioridade é a paixão e o zelo por Cristo. E isso é o que deve acontecer. Nós precisamos, na realidade, nos lembrar do primeiro amor. Voltar às nossas raízes é o que nós precisamos. Em resumo, o estudo de Laodiceia é um alerta poderoso contra a apatia espiritual e a confiança em riquezas terrenas, chamando todo cristão a um arrependimento sincero e a restauração do relacionamento pessoal e fervoroso com Cristo, que muitos já perderam. Se o problema da igreja de Laodiceia é a mornidão, a consequência imediata e mais visível disso é a apatia espiritual. É um estado que merece a nossa atenção, pois é um perigo silencioso que atinge muitos cristãos. Tem atingido muitas pessoas. Vale desenvolver mais sobre a apatia espiritual, seus sintomas e como ela se manifesta na vida cristã. O que é justamente a apatia espiritual, queridos? A palavra apatia significa falta de emoção, desinteresse, indiferença ou falta de paixão. E no contexto espiritual, a apatia é a indiferença, é o desinteresse pelas coisas de Deus e pelo seu reino. E ela se manifesta como a temida mornidão que Jesus condenou em Apocalipse, capítulo 3:16. O apático, ele não é abertamente hostil à fé, frio, mas também não é fervoroso ou zeloso. Ele não é quente. Ele simplesmente não se importa o suficiente. Ele não está nem aí para as coisas que estão acontecendo. Não é rebelião, é comodismo. Apatia não é sempre um abandono total da fé, embora possa levar a isso. Muitas vezes é a manutenção da aparência religiosa, sem o fogo interior, um estado de acomodação, onde o egoísmo, foco em projetos pessoais de sucesso, fama ou dinheiro, substitui a dedicação ao Senhor, substitui a dedicação a Deus. Vejamos sintomas e manifestações da apatia. A apatia espiritual, ela é detectada na rotina e nas prioridades do crente. Falta de ânimo para a palavra. A leitura da Bíblia é vista como um fardo ou uma obrigação rápida e não se há mais prazer na meditação e na busca do conhecimento. Enquanto a palavra do Senhor nos diz, no livro de Salmo 1, que o justo, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele tem prazer em estudar a palavra de Deus. Ele tem prazer em meditar na palavra do Senhor. Mas não somente a falta de ânimo pela palavra, mas ele tem uma oração superficial ou inexistente. A oração se torna mecânica, repetitiva, sem dúvida, ou é completamente negligenciada, pois não há o desejo de conversar com Deus ou de buscar a sua vontade. Hoje, nós na realidade vemos poucas pessoas orando.
Antigamente as pessoas oravam muito mais. Eu sou de uma época em que o culto começava, as pessoas chegavam, elas não ficavam sentadas na igreja, elas ficavam ajoelhadas orando. Meia hora antes do culto começar. Se o culto começava às 7 horas, 6h30, as pessoas já estavam ali orando, buscando a presença do Senhor. Esse sintoma de apatia espiritual é uma adoração sem vida. O louvor ou a adoração tornam-se mornos. A pessoa canta as músicas na igreja, ouve os hinos, mas o coração está envolvido em uma formalidade. Mas aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, abrem a boca, louvam ao Senhor, adoram, sentem a presença do Senhor. Eu sou de uma época em que as pessoas, quando louvavam a Deus, pessoas já eram batizadas com o Espírito Santo. Pessoas já se entregavam ao Senhor Jesus Cristo. Então isso vemos essa apatia espiritual na prática devocional, que é a falta de ânimo para estudar a palavra de Deus, não tem oração, é uma adoração vazia, uma adoração oca, uma adoração falsa. E na vida comunitária, indiferença ao serviço. A pessoa nunca tem tempo ou energia para servir a igreja ou ajudar o próximo. O esforço é gasto integralmente em projetos pessoais, em coisas que me tragam benefício. Uma comunhão fria, a comunhão com os outros crentes já não é a prioridade ou prazer. A pessoa se isola ou se afasta da vida comunitária da igreja, tornando-se vulnerável. E também foco nas aparências. O crente apático pode manter uma fachada de religiosidade. Ir aos cultos de domingo, nas terças, nas quintas, como é o nosso caso, participar de certos eventos, apenas para ficar bem com os outros ou com a própria consciência, mas o coração está distante do Senhor. Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Vive uma religiosidade, não vive uma vida espiritual genuína. Na visão do mundo, a aceitação do pecado. O pecado já não causa o mesmo peso ou remorso. Há uma normalização de comportamentos desobedientes à Bíblia. E nós estamos vivendo isso na época atual. Hoje, o que era pecado antigamente, hoje já não é mais. Perda do primeiro amor. Assim como a igreja em Éfeso, Apocalipse 2:4, o crente apático ele perde a paixão e o fervor inicial pelo Senhor. O relacionamento não é mais uma aventura diária, e sim uma rotina maçante, que não causa prazer, que não causa alegria. A autossuficiência foi justamente o erro da igreja de Laodiceia. A pessoa confia em seus próprios recursos, sua sabedoria, seu dinheiro, ou sua experiência dizendo, eu não preciso de mais nada. Isso leva à perda da dependência de Cristo, que é o verdadeiro sinal de pobreza espiritual. As causas e o remédio de Cristo. Causas principais, pecado não confessado. O pecado na vida do crente causa uma separação e o torna sensível à voz do Espírito Santo. Distrações da riqueza, sucesso, o conforto material e a busca incessante por sucesso pessoal pode sufocar a vida espiritual. O mundo rouba o foco que deveria estar na eternidade. Eu não estou dizendo aqui que você não lute para que você tenha um poder aquisitivo melhor. Mas o que eu estou dizendo é, não ponha o seu coração nisso aí. O caminho para a restauração, o remédio de Jesus. A carta de Laodiceia oferece a solução, Apocalipse 3,19. Zelo e arrependimento. A primeira atitude é reconhecer o problema, deixar o orgulho de lado e tomar uma atitude ativa para mudar, voltando-se para Deus com compaixão. Restaurar a intimidade, Apocalipse 3,20. Jesus, o amado, está batendo a porta. Ele não força a entrada. O remédio para a apatia é a restauração da comunhão pessoal. É preciso parar, ouvir a voz dele, abrir a porta para que ele entre e jante. Isso significa que tenha intimidade, que tenha comunhão, que tenha relacionamento conosco.
Comprar o que é verdadeiro, Apocalipse 3,18. O crente deve redirecionar suas prioridades, buscando ativamente o que tem valor eterno, o ouro da fé, as vestes da justiça e o colírio da iluminação do Espírito Santo, e deixando de lado a confiança naquilo que é terreno e confiar no Senhor. Em última análise, vencer a apatia espiritual significa escolher ativamente a paixão e o fervor em Cristo, recusando-se a viver uma vida cristã pela metade. É entregar-se ao Senhor de corpo, alma e espírito. Vejamos agora as características da igreja de Laodiceia nas igrejas da atualidade. A igreja de Laodiceia nas igrejas atuais se caracteriza principalmente pela mornidão espiritual, falta de fervor, autossuficiência, materialismo, orgulho e cegueira espiritual. Ela é vista como uma igreja que aparenta riquezas e prosperidade, mas é espiritualmente pobre, cega e nua diante de Deus. Além disso, há um distanciamento de santidade, da pureza moral e das práticas bíblicas autênticas, substituídas por relativismo moral e pragmatismo. Essa igreja tem um comportamento acomodado, indiferente e muitas vezes egoísta, focada em bens materiais, no sucesso humano, mas carecendo do verdadeiro poder espiritual e sinceridade na fé. Então, as características principais são mornidão espiritual, nem quente nem fria, gerando repulsa a Deus. Orgulho e autossuficiência, se consideram ricos e não percebem sua pobreza espiritual. Cegueira espiritual, necessidade de arrependimento, falta de discernimento de visão real. Materialismo e prosperidade aparente, mas pobreza e miséria interior. Falta de santidade e abandono dos valores morais bíblicos tradicionais. Indiferença e acomodação, falta de compromisso genuíno com a fé. Separação da verdadeira comunhão com Jesus, apesar das aparências externas. E para diagnosticar a mornidão numa igreja, podem ser seguidos alguns passos práticos e observações claras que apontam para o esfriamento espiritual. Avaliar a vida de oração da igreja. Verificar a consistência, a sinceridade, a dedicação à oração pessoal e à oração comunitária. A falta de oração é um sinal clássico de mornidão, pois revela o esfriamento da relação íntima com Deus. Sensibilidade à palavra de Deus. Observar se as mensagens, a leitura e o ensino bíblico provocam transformação, arrependimento e renovação, ou se geram pouco impacto na vida diária dos membros. Interesse e compromisso com a missão e evangelismo, isto é, identificar o envolvimento genuíno na evangelização, cuidando com os perdidos e a preocupação com o próximo, já que a falta de zelo mostra apatia. Frequência e participação nas reuniões. Deixa eu ver. Frequência e participação nas reuniões. Notar se os membros participam dos cultos e reuniões por obrigação ou hábito, sem entusiasmo ou desejo de comunhão, algo característico da mornidão. Avaliação do fruto do Espírito na vida dos membros. Observar comportamentos como amor, alegria, paciência, fé, humildade. A ausência dessas qualidades indica um ressecamento espiritual. A autenticidade na comunhão e no relacionamento. Verificar se há superficialidade nos relacionamentos e falta de interesse em edificar uns aos outros. Esses passos, na realidade, ajudam a identificar se uma igreja está se afastando
do fervor e comprometimento com Deus, manifestando um estado de mornidão espiritual que pode ser revertido com reflexão e renovação do compromisso cristão. E o contexto comparativo com a igreja bíblica, a igreja de Laodiceia no Apocalipse, ela é criticada por Jesus por ser morna, inútil espiritualmente, mesmo sendo materialmente rica. Era conhecida por sua riqueza material na cidade antiga, mas espiritual estava desprovida de fervor e autenticidade. Jesus advertia para que comprassem ouro refinado pelo fogo, fé verdadeira, vestiduras brancas e o colírio para ver claramente a realidade espiritual. Essas características demonstram que muitos analistas e teólogos encontram paralelos significativos entre a igreja de Laodiceia, descrita no Apocalipse, e várias organizações religiosas contemporâneas, especialmente no contexto evangélico, criticando o foco exagerado no crescimento material e institucional em detrimento da pureza e do comprometimento espiritual autêntico. E concluindo aqui, a carta à igreja de Laodiceia oferece várias aplicações práticas para a igreja hoje, centradas na necessidade de evitar a mornidão espiritual e a autossuficiência material. Primeiro, as igrejas são chamadas a fazer um autodiagnóstico espiritual honesto, reconhecendo a sua real situação de sua fé e dependência de Cristo, evitando o orgulho e a complacência. A carta também exorta a busca de uma verdadeira riqueza espiritual, que vem de Deus, e ao arrependimento e renovação da comunhão íntima com Jesus, rompendo com as superficialidades ou autopromoção. Outro ponto prático é cultivar um zelo renovado, compaixão e fervor espiritual, visando a perseverança da fé até o fim. Finalmente, a carta enfatiza a importância da vigilância, da humildade e aceitação da disciplina amorosa de Deus, abrindo o coração para a presença e ação do Senhor, que bate a porta para ter comunhão com os seus seguidores. Então precisamos o quê? Avaliar honestamente o estado espiritual da igreja e seus membros, reconhecer a dependência contínua de Cristo, buscar o fervor e paixão renovados, evitando mornidão, arrepender-se da autossuficiência e buscar a comunhão verdadeira, aceitar a disciplina amorosa do Senhor, permanecer fiel e vigilante na caminhada cristã. Isso é o que nós precisamos cada dia, cada momento, para buscarmos a presença do Senhor. E esse estudo, pessoal, sobre a carta à igreja de Laodiceia, desvendando a carta à igreja de Laodiceia, detalha o contexto histórico, características da igreja, da cidade e análise da carta, e destaca a mornidão espiritual e a necessidade do arrependimento. Buscamos em sites como estiloadoração.com. Estudo bíblico, a igreja de Laodiceia aborda a carta como a última das 7, né? Sem elogios, com foco em advertências e aplicação prática para hoje, portal revelação.com. Descobrindo as raízes da igreja de Laodiceia, história e contexto, explica a importância histórica e econômica da cidade, o simbolismo da água morna, o significado da carta para os cristãos modernos, no site maiscuriosidade.com.br. Artigos sobre a igreja de Laodiceia na Bíblia e na arqueologia, relaciona aspectos arqueológicos e bíblicos que fundamentam a compreensão da igreja, biblicalarchaeology.org. Sermões e estudos diversos. Outras fontes
tais quais Guia de Laodiceia, Reverendo Dutra, Jesus, a dor e a origem de sua autoridade, Paiva Neto, a Guia de Laodiceia, o grande conflito, Ellen White, o urgente Conselho de Cristo à Igreja, Jacques Siqueira, e outras obras que nós buscamos aí, fizemos essa pesquisa maravilhosa, desvendando a Igreja de Laodiceia. Eu termino aqui dizendo, o Senhor Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo a porta da nossa vida, se nós quisermos abrir o nosso coração, deixar Ele entrar e fazer morada, agora é o momento, agora é a oportunidade. Um grande beijo.